E aqui a gente vai ver que Jesus ele vai utilizar o exemplo de Noé para falar que a sua vinda também é o quê? Juízo sobre a terra. Por quê? Olha que interessante que ele diz aqui nos versos 39, 40 e 41. Ele vai falar o quê? Na vinda do Filho do Homem será como o dilúvio. Um será tomado e o outro será o quê? Deixado. Noé e sua família foram o quê? Foram tomadas. Mas o restante de todo o mundo, né, antediluviano, foi o quê? Foi deixado. E aqui é muito interessante que muitas vezes as pessoas pegam esse texto para querer comprovar uma questão que é o arrebatamento, tá certo? Então, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Então, muitas pessoas utilizam esse texto para, né, comprovar a ideia, né, ou até mesmo a doutrina do arrebatamento secreto. Mas perceba uma coisa, qual que é o contexto que Jesus está tratando aqui? A sua vinda, e ele está associando a sua vinda com o quê? Juízo. Juízo, o que que é? É separação. Um grupo vai ser salvo e o outro vai se perder. Quando Jesus compara a sua vinda com o dilúvio, com os tempos de Noé, o que que ele está dizendo? Uns vão ser salvos e outros vão se perder. É essa a comparação que ele está fazendo. Ele não está dizendo que um vai ser arrebatado em secreto e o outro vai ser deixado aqui na terra. O que ele está dizendo é que uns vão ser salvos e outros vão se perder. E um texto que traz mais claramente para a gente essa visão é o texto de Lucas 17. Porque olha que interessante, nesse texto de Lucas 17, Jesus ali ele vai ser indagado pelos fariseus a respeito da sua vinda. Então eles vão chegar para Jesus de uma maneira irônica e vão falar, quando que vai vir ser a vinda do seu reino? Então Jesus ele vai começar a falar a respeito da vinda do seu reino, tá certo? E esses primeiros versos aqui do 22 a 37, ele ilustra muito isso. Porque Jesus, olha só no verso 22, ele se dirige aos discípulos e ele diz assim, ó, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Ou seja, vai vir um tempo em que vocês vão ansiar pela minha vinda, mas vocês não o verão. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem o sigais. Muito semelhante àquele texto que a gente leu na semana passada do Anticristo, né? Que ele vai aparecer, vamos falar que ele está na casa, vamos falar que ele está no deserto, ele vai falar, não vá. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o quê? O Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja o quê? Rejeitado por esta geração. E aqui Jesus ele dá uma outra pista para a gente muito interessante. Quando que ele irá voltar a essa terra? Quando ele padecer muitas coisas e for o que? Rejeitado por esta geração. Ou seja, quando as pessoas fecharem o coração para a pregação do evangelho e não quiserem mais saber da palavra de Deus, então cada um vai ter tomado a sua decisão. E ele pode voltar para buscar os que são seus. Olha que coisa profunda essa. Né? Quando ele for rejeitado pela maioria das pessoas, ou quando todo mundo já tiver feito a sua escolha, e não tiver mais chance de alguém abrir o coração para receber a palavra de Deus, então ele voltará. E aí no verso 26 ele diz, ó, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Aí de novo, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Olha de novo a comparação que ele faz aqui. Ele não está falando, olha, vamos avançar no texto que a gente vai compreender melhor. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Ele vai fazer uma outra comparação com o juízo. Então, o primeiro juízo foi o dilúvio. Agora, outro juízo que ele vai usar aqui. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o que aconteceu? Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu o quê? A todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. De novo, ele compara a sua vinda com juízo. Naquele dia, quem estiver no eirado e estiver tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos o quê? Da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também o quê? Os abutres. Então percebe que, de novo, Jesus ele repete aquela mesma ideia. Um será levado e outro será deixado, dentro de um contexto de juízo. Ele usa o dilúvio como um ponto de juízo, e ele usa também o exemplo de Sodoma como juízo. Lembra a história de Sodoma? Né? Eles estavam tão pervertidos que eles queriam, até os homens da cidade, desde o menor até o maior, eles queriam o quê? Abusar
daqueles visitantes que foram até a casa de Ló. Né? Eles batem na porta de Ló, falam para Ló colocar os homens para fora porque eles queriam abusar deles. Né? Esse abuso é um abuso sexual. Ou seja, olha que coisa terrível a situação que se encontrava aquela cidade. Né? Tanto que Abraão intercedeu por eles, mas não havia ali nem 5 justos. Né? Então a cidade ela foi completamente destruída. Ou seja, o juízo de Deus veio sobre Sodoma. Então, quando Jesus compara essa ideia de que um será deixado e o outro será levado, é juízo, tá certo? Ele está determinando o juízo. Aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Mas aquele que rejeitar o nosso Senhor Jesus, aquele que rejeitar a boa nova do Evangelho, aquele que rejeitar a graça do Senhor, ele será o quê? Destruído. Tá certo? Porque o contexto que é dito aqui, pra gente em Lucas, olha lá, no verso 27 e no verso 29. O juiz, ele faz o quê? Ele destrói a todos. Tá certo? Ele destrói. Ou seja, né, é a morte eterna, é o inferno que está reservado para aqueles que não receberem esse convite para a salvação. Então, o que a gente percebe aqui, meus amigos, é que essa ideia, que muitas vezes ela é utilizada até inclusive para, né, justificar um arrebatamento secreto, ela não é vista dessa maneira à luz da Bíblia. Mas sim o quê? Separação, é juízo. Um será salvo e o outro será o quê? Deixado. Então esse que é o grande ponto que a gente viu lá na obra de Michelangelo. Né? A volta do Senhor Jesus é um momento de alegria, é um momento de alívio, sim, para todos aqueles que aguardam essa vinda. Mas para aqueles que rejeitam, será realmente algo terrível.